Imagine a seguinte cena. Você se prepara para ir à reunião na casa espírita que você frequenta, chega um pouco antes do horário para escolher melhor o lugar, sentar-se, prepara-se e finalmente, quando a palestra começa, que decepção. Não era bem isso que você esperava, não é? Alguma coisa está errada com esse palestrante. O que ele está falando, afinal? Parece que está falando de improviso. E esse slide com essas letrinhas tão miúdas? Espera aí, agora ele está lendo? E você pensa com seus botões, meu Deus, que hora essa tortura vai acabar? No vídeo de hoje, vamos falar exatamente sobre isso, os 7 erros mais comuns na palestra espírita. Eu sou Alan Pinto e este é o Horizonte Infinito. A palestra tornou-se uma das formas mais habituais na difusão do conhecimento espírita. Elas acontecem em dias reservados especialmente para este fim, nas chamadas reuniões públicas, onde os expositores ou palestrantes falam sobre determinado assunto por um período de tempo geralmente não superior a 1 hora. As palestras não estão vinculadas a nenhum tipo de ritual ou protocolo rígido de conduta. No entanto, algumas dicas podem te auxiliar a dar os seus primeiros passos na direção certa. Afinal, é muito frustrante quando nos preparamos para assistir a uma fala e na hora H o palestrante comete algum desses erros que vamos falar agora. O primeiro deles é não se preparar adequadamente. Você já deve ter visto alguma palestra assim, não é mesmo? 1 hora inteira de pura enrolação. Alguns chegam a abrir um livro de mensagens e começam a explicar frase a frase o que o autor quis dizer. Nessas horas, a luta contra o sono se torna inevitável e você não vê a hora daquela tortura acabar. Quando o palestrante não se prepara, e isso acontece geralmente com os mais experientes, é quase certo que haja uma catástrofe. A pesquisa do tema é uma etapa obrigatória para quem se lança no trabalho da palestra espírita. Quando falamos em pesquisa, não estamos falando da elaboração de um tratado ou de uma tese de doutorado para ser defendida durante a palestra, mas apenas que a exposição contenha, no mínimo, os elementos necessários para se expressar uma ideia compatível com os postulados da doutrina espírita que se queira transmitir à plateia. Planejamento. Esta é a chave para que não cometamos o próximo erro, que é desviar-se do tema principal. O uso de exemplos durante a palestra serve para ilustrar e enriquecer a exposição, de forma que a plateia possa absorver melhor os conceitos expostos. Mas e quando esses exemplos fogem do tema, dando uma volta gigantesca para não chegar a lugar nenhum? Bom, aí a coisa complica. Uma vez assisti a uma palestra em que o expositor começou a narrar o parto de sua gata, contando em detalhes como foi difícil para o animalzinho colocar ao mundo a sua ninhada de gatinhos. E sabe qual era o tema? O perdão. Outro problema muito comum é quando o palestrante resolve montar toda a sua exposição com base em sua vida pessoal e os seus feitos majestosos. Falar só sobre si mesmo é imperdoável, só servindo para demonstrar a nossa presunção e auto-engano, evidenciando toda a vaidade que há em nós e que ainda não foi vencida. Não é por acaso que os manuais de oratória recomendam sempre que a palestra seja feita na primeira pessoa do plural. Além de ser um sinal de humildade sincera, é um reconhecimento de que ainda há muito trabalho a ser feito em nosso íntimo, demonstrando que o palestrante também é alguém que está em plena caminhada rumo ao progresso. Se só falar sobre si mesmo é um problema, falar sobre os outros é tão grave quanto. Imagine só. Você se prepara para assistir a uma palestra sobre um assunto e de repente o palestrante só sabe contar causos de Chico Xavier ou de Divaldo Franco. Aí não tem santo que aguente. Até mesmo porque todo esse material já é facilmente encontrado e disponível em vários vídeos nas redes sociais, bastando fazer uma busca rápida. Muitas vezes são casos bem antigos, ficando no ar aquela sensação de déjà vu, sabe? Como alguém vai contar uma piada para você e que você já conhece. Não tem graça nenhuma, não é mesmo? Exagerar nos slides é outro problema. Guy Kawasaki, que já foi colaborador da Apple, estabeleceu uma regra muito simples chamada 10-20-30. Ele explica que chegou a essa regra depois de ouvir centenas e centenas de apresentações e se entediar muito com isso. Segundo essa regra, você não precisa de mais do que 10 slides para fazer uma apresentação em PowerPoint, por exemplo. A explicação dele é que um ser humano normal não consegue compreender mais de 10 conceitos diferentes em um só encontro.
Esses slides deverão ser apresentados em no máximo 20 minutos, para melhor aproveitar o tempo restante na conclusão e fechamento da palestra. Isso tudo usando um tamanho de fonte não inferior a 30 pontos. Mas por que eu devo usar então uma fonte tão grande? O problema é que a maioria prefere usar uma letra bem pequena para poder acumular mais informações em cada tela. Na opinião dele, isso não funciona. Usar uma fonte muito pequena permite que seja colocado o máximo de texto possível em um único slide, fazendo com que o palestrante apenas leia o que está escrito. No entanto, assim que a audiência percebe que você está lendo, ela avança na sua frente, já que consegue fazer isso muito mais rápido do que você fala. O resultado é que palestrante e espectador ficam sem sincronia. Então, não seria melhor tornar sua apresentação mais dinâmica e agradável, utilizando, por exemplo, infográficos e modelos visuais para explicar os seus conceitos? E quando o palestrante perde um tempo considerável de sua exposição tentando fazer o seu computador se comunicar com o projetor? Não dominar os recursos audiovisuais é outro problema sério e muito recorrente nas palestras. Algumas atitudes simples podem evitar muita dor de cabeça nessa hora. Então, procure chegar no local da palestra com antecedência, teste os equipamentos, salve sua apresentação em mais de um pendrive. Se você não conhece bem os equipamentos da casa, chame alguém que saiba como auxiliá-lo. Afinal, ninguém é obrigado a saber tudo. Por mais experiente que sejamos, falar em público gera sempre um certo grau de tensão. Se você já começar a sua palestra pedindo desculpas pelo atraso ou pelos transtornos, isso vai te deixar ainda mais nervoso, prejudicando sua palestra. E aqui vai a nossa dica final. Tenha sempre um plano B. Ninguém está livre de uma falha técnica ou de uma eventual falta de energia bem na hora do seu momento. Para evitar esses e outros imprevistos, tenha sempre uma cópia impressa de sua apresentação. Afinal, cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Então, sigamos essas dicas. Vamos em frente. Boa palestra a todos! E aí, gostou dessas dicas? Então vá logo se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações. Assim, você será avisado toda vez que postarmos um vídeo novo. E não deixe de dar o like e compartilhar esse vídeo para que possamos chegar cada vez mais a um número maior de pessoas. Até breve!